Deixa eu tomar uma água aqui, minha boca secou. Eu não tenho um texto base, tá? Mas, se você quiser abrir sua Bíblia no livro de Jonas, pode deixar ela aberta aí. Outra coisa, que maravilha, hoje é o dia que Deus está me dando ensinamentos para vocês. Irmãos, eu sou do tempo que eu andava com Bíblia. Ah, pastor, você é contra o celular? Não. Mas a Bíblia no braço, quando você passa na rua, esse aí está indo para a igreja. Eu acho muito bonito quando nós chamamos para abrir a Bíblia aqui na hora da pregação, você está com uma Bíblia aberta na mão. Eu sei que a tecnologia vai aumentar, né? Não tem problema, eu leio minha Bíblia também no celular, mas não vai um conselho meu. Isso aqui não é um mandamento, não é uma ordenança, amém, gente? Não tem problema, é você com Deus. Mas, de novo, se vocês me perguntarem qual é a minha opinião, eu acho muito bonito você sair nesse bairro com a Bíblia desse tamanho aqui mesmo. Até pesada de carregar. Igual eu moro para cima do escadão. Quem conhece o escadão aqui? Escadão ali, top. Teve uma vez que o pastor me deu um relógio bonito, eu tentei ele hoje. Ele passou e falou assim, não, pastor, mas como é que eu vou descer o escadão com esse relógio dourado? Eu arrumadão com o relógio, descendo o escadão a pé, pastor Caio. Não dá, né? Eu falei, Deus tem que me abençoar com o carro. Deus me abençoou com o carro. Então eu vou com carro bonito com relógio, Jean. Mas descer com a Bíblia, João, debaixo do sovaco, igual diz o pastor Caio. Estava solteiro na época, as pombas giras já sabiam que eu era um homem de Deus. Já passar a cabeça debaixo do braço aqui, ó. É verdade. Se você não leva a Bíblia, ninguém sabe para onde você está indo. Essa é minha opinião, né, pastorzito? Minha opinião. Então, se você quiser pegar para você, amém. Se não quiser, glória a Deus, amém. Mas eu acho bonito. Eu acho que é uma identificação, que você está indo para o culto. O pastor fala assim, abre a Bíblia. Você vai lá e pega a sua Bíblia. Aquele povo antigo, né, com a Bíblia toda marcada, toda velha, rabiscada. Aí você fala assim, nossa, esse cara lê Bíblia demais, né? Mas é porque, gente, a tecnologia veio, se não me engano, 2012, 2013. Ela é recente, a internet. A internet tem mais ou menos 10 anos que eu falo que ela explodiu. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Amém? Oi, pode falar. Opa, é mesmo, né, pastor Caio? Será que tem Bíblia no celular? Verdade. Amém, irmãos? Então vamos lá. O que eu vou pregar hoje aqui? Eu quero falar sobre as lições que o deserto nos traz. Amém? Ô, glória! O pastorzão está aí, irmão. As lições que o deserto nos traz. Então eu sei que por Deus aqui tem muitos de vocês que estão passando por algum tipo de deserto. Amém? Mas independente do deserto que você está passando, existem lições de Deus que Ele nos dá em meio aos nossos desertos. Amém ou não? Então, o deserto, ele pode ser definido, jovens, de várias maneiras. Tem muitas coisas que podem ser definidas como deserto. Então, deserto, quando eu falo deserto, é um momento difícil da sua vida. Então, tem várias formas de eu definir o que é um deserto aqui. Só que, para o tempo de hoje, para nós que estamos aqui, pela a idade de vocês, eu fiquei pensando lá em casa, o deserto pode ser definido, talvez, como um sentimento de solidão. A gente que lidar com jovens aqui, pessoal da liderança, percebe muito isso nos meninos e nas meninas. Solidão, sentimento de solidão. Está cercado por muitas pessoas, mas existe um vazio dentro deles. Então, o deserto que possivelmente você pode estar passando, pode ter a ver com o sentimento de solidão que você está vivendo. Segundo, a falta de apoio das pessoas que você espera. Tem muitos jovens que esperam apoio de pessoas que eles amam. E, biblicamente, isso não vai ocorrer com você. As pessoas que mais
você espera... Não, ficou ruim aqui, velho. Oi. As pessoas que mais você espera apoio, não vai apoiar você. As pessoas que mais você acha que vai apoiar os seus sonhos, não vai apoiar você. Porque vemos isso na história de José. Mas eu não vou entrar na história de José. José foi contar o seu sonho para as pessoas que ele mais amava, seus irmãos. Amo demais, minha irmã. José foi contar o seu sonho para os seus irmãos, para o seu pai e para a sua mãe, as pessoas que mais ele amava na terra. Foram os primeiros a jogar ele na cisterna. Foram os primeiros a duvidar daquilo que Deus colocou no coração dele. Então José, por achar que as pessoas que ele mais amava iriam estar do lado deles, foram as primeiras a traí-lo. E a Bíblia diz, a história diz que José ficou 12 anos em um deserto, numa terra estranha, porque ele esperava apoio de pessoas e não recebeu esse apoio. E eu vejo isso também na juventude hoje. Jovens, né? Homens e mulheres frustradas, porque as pessoas que elas acham que deveriam apoiá-las, não apoiam. Pai, mãe, amigos de escola, não sei. Pessoas que você tem tanta consideração, né? Mas essa não tem o mesmo por você. E aí você se frustra, você se decepciona, você sai da igreja, você não vem mais nos cultos. Então isso pode ser um tipo de deserto também que você está passando. Terceiro, quando acontece também algo inesperado. O que é isso? Uma perca de um ente querido, perca de amizade, palavra que te ofendeu, ou algo, uma catástrofe. Recentemente na minha família, para vocês terem uma noção, um rapaz de 48 anos, tocava na igreja, uma bênção, gente, cara de Deus. Do nada foi jogar bola, era o filho mais querido da mãe, vamos dizer assim, querido entre os irmãos. Pensa numa pessoa sensacional, nota 1000, como ser humano. Do nada foi jogar bola, passou mal, foi para o hospital, morreu. Saudável. Estávamos no último almoço aqui, saímos do almoço, minha irmã falou comigo, Tiago, o Júnior morreu. Eu falei, que isso, Renato? Eu no carro, eu até tremi, porque notícia inesperada. Se eu fiquei assim, imagina a mãe, né? Imagina os irmãos, minha tia que mora do lado, só Deus para consolar ela, porque os dois eram carne e unha. Ele era o ministro de louvor da igreja dela. Então, deserto, terrível. Mas, existem dois tipos de deserto aqui, para vocês entenderem de uma forma resumida. Existe o deserto que Deus nos coloca, amém? E existe o deserto que as minhas escolhas me colocaram. Vou repetir, existe o deserto que Deus te coloca, e existe o deserto que as suas decisões te colocaram. Então é isso que você irá descobrir nessa noite. Qual é o deserto que você está passando? Fruto das suas escolhas, ou foi o próprio Deus que te colocou? Porque nós precisamos saber disso. Tem pessoas que nos procuram, querendo que nós oramos para que as coisas na vida dela resolvam, sendo que foi ela que enfiou nessa situação, e só ela pode sair. Mas se é o deserto de Deus, aí nós podemos orar, porque aí já é com o próprio Deus. Nós podemos interceder por você, podemos ajudar você, mas se foi você que entrou nessa, só você pode sair dessa, sabia? Então, como eu sei que o deserto que eu estou passando, ele provém de Deus, ou ele provém das minhas escolhas, das suas escolhas? O deserto que provém de Deus, ele vai te trazer um crescimento. Fala com o seu irmão aí, o deserto que vem de Deus, ele vai te trazer um crescimento. Mas o deserto, pode falar, mas o deserto das suas decisões não vai te trazer crescimento. Ponto. E aí? Nesse deserto que você está passando, você está crescendo ou não? O deserto que vem de Deus, ele vai te dar crescimento.
Pastor, mas crescimento em quê? Em tudo. Não de um dia para o outro, mas você vai crescer. Em todas as áreas da sua vida vai haver crescimento, porque foi o próprio Deus que te colocou lá. Olha só, a Bíblia diz que Abraão prosperou no deserto. No meio do deserto. Pesquisa lá depois, deserto de Jerusalém. Onde é que Jerusalém? É no meio de um deserto, irmão. Não tem nada. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele prosperou financeiramente, espiritualmente, porque ele foi chamado de pai da fé no deserto. Ele prosperou financeiramente no deserto, porque a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Abraão não tomou as suas decisões, Abraão tomou uma decisão que Deus o mandou. Deus chegou para ele em Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o deserto. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, vai para o deserto, eu estou te mandando você para o deserto. Só que foi Deus que mandou ele ir. Então se é Deus que te colocou, haverá crescimento. Não se preocupa. Pastor, mas eu não estou vendo crescimento. Calma que o crescimento vai vir. Se é Deus que te colocou, você vai crescer. Deus está fazendo você crescer. Então Abraão prosperou no deserto. A Bíblia também diz, olha que interessante, que o rei Davi, que Davi foi ungido a rei no deserto. Porque um pastor de ovelhas, naquela época, cuidava de ovelhas no deserto. Deus envia um profeta na casa de Jessé para ungir alguém naquela casa, o rei. Aí a Bíblia diz que Davi foi chamado, Davi estava no deserto cuidando das ovelhas do seu pai. Mas porque foi o próprio Deus que colocou ele lá. A Bíblia também nos diz, como eu disse a vocês, que José também virou governador no deserto. Se você pegar a região do Egito, Egito fica no meio do deserto. José cresceu e virou governador no deserto. Olha que interessante. A Bíblia também diz que Deus deu uma esposa para Isaac no deserto. Ai, meu Deus, vamos tomar água aqui de brinde. Ah, Jesus. Olha aí que profecia maravilhosa para a sua vida. Deus deu uma esposa para Isaac, filho de Abraão, no deserto. Já. Como o pastor tem pregado aqui, o lugar não é o problema, irmãos. E nem a situação é o problema. Se Deus está no barco da sua vida, meu filho, acabou. Se Deus que te deu uma ordem, acabou. Acabou. Agora, se é suas decisões, aí é preocupante. Porque como que eu vou a algum lugar ou tomo alguma decisão se Deus não estiver comigo? Então, o deserto de Deus, ele vai te trazer um crescimento. Mas o deserto das nossas escolhas, ele vai trazer para as nossas vidas retrocesso, regresso e decadência. Não esquece disso. E não adianta lutar, irmãos. Não adianta nós lutarmos contra a nossa desobediência. A nossa desobediência, a desobediência do homem sempre vai trazer para ele retrocesso, regresso e decadência. Você pode jejuar, você pode ir nos cultos, você pode fazer o que você quiser. Se você viver uma vida desobediente, contrária à palavra de Deus, o que vai acontecer com você é só retrocesso e decadência. Em todas as áreas da sua vida. Pastor, mas quantas pessoas do mundo então estão prosperando? Estão ficando ricas? Quem disse que riqueza é dinheiro? Quem disse para vocês? Que felicidade é ter uma boa casa. Que felicidade é ter um homem bonito. Isso não é a riqueza verdadeira da palavra de Deus. Então, não tem como, se nós não mudarmos, não tem como nós querermos prosperar em meio às nossas desobediências. A Bíblia diz que Deus prefere um coração quebrantado e contrito. O que é isso? Um coração que reconhece os seus erros, do que lábios mentirosos. Sabe o que Deus mais vai observar em você? O seu coração.
a sinceridade do seu coração, a obediência do seu coração, da sua vida, é melhor você viver um dia inteiro em obediência do que um dia inteiro em oração praticando a desobediência. Para Deus é muito mais valioso. Estão entendendo? Então a desobediência vai trazer para nós esse retrocesso. Mesmo que na sua cabeça você está vivendo os melhores dias da sua juventude, uma hora, querido, a conta do cartão de crédito da sua vida vai chegar. O cartão black sem limite da sua vida você está passando. Gastando a sua juventude em desobediência, mas uma hora... Quem que é esse pastor batendo na porta? É o fruto das suas escolhas. O boleto. Opa, quem é? Eu sou o boleto. De quê? Do cartão de crédito da sua vida. Eu cheguei aqui para deixar com você a dívida que você tem que pagar. Então, olha só que interessante. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Leia a Bíblia. Você lê a Bíblia? Leia a Bíblia. Isso é, gente, é só Deus. Na história de Jonas, olha que interessante. Para quem não conhece a história, Jonas, Deus deu uma ordem a Jonas. Vá para a cidade de Nínive, prega contra aquela cidade, porque eu estou irritado contra a maldade que aquele povo tem feito contra mim. Eu vou destruir aquela cidade. Só que a Bíblia diz que Jonas não vai para Nínive. Ele compra uma passagem para outra cidade, ele vai para Jope. Só que olha que interessante as palavras que está no próprio texto. No verso 3 do capítulo 1, olha isso aqui. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, desobediência. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope. Olha aqui, desceu a cidade de Jope. Então ele não cresceu, ele desceu. Olha que interessante. Mais abaixo, no verso 5, Jonas entra num navio e ele se esconde no porão. Diz assim: enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, ele já desceu a Jope, entrou no barco, desceu mais ainda para o porão. Então, quem vive uma vida de desobediência, vive só o quê? Retrocesso. Desceu. Aí, diz a Bíblia, que Deus provoca uma tempestade, um vento terrível, no mar, para chamar a atenção de Jonas. E aí os marinheiros, o capitão do navio fica desesperado, porque começaram a clamar os seus deuses e nada estava resolvendo, até que eles descobriram que o culpado era Jonas, porque Jonas sai do porão e fala assim: olha, essa tempestade é culpa minha, porque eu sou filho do Deus Criador dos céus e da terra. E essa tempestade só vai acabar se vocês me pegarem e me jogar no mar. E diz a Bíblia que Jonas se joga ao mar. E além de Jonas ter descido para Jope, além de Jonas ter descido para o porão, ele vai descer para as profundezas do mar. Veja o que uma vida de desobediência, irmão, causa na vida de um homem. Então, Deus está falando para você: não seja essa pessoa. Não cause esses problemas para você mesmo. O deserto possivelmente que você está vivendo seja o deserto das suas próprias escolhas. E você não tem reparado que a sua vida só está indo de mal a pior. Decadência. Como Jonas. Mas, mesmo em meio a esses desertos das minhas escolhas e os desertos que Deus nos coloca, existem lições, amém? Fala para o seu irmão aí, que eu vou, a partir de hoje eu vou fazer assim no culto de Jope, para o pessoal não dormir. Cutuca seu irmão e fala com ele assim: meu irmão,
Não se preocupe, mesmo em meio ao seu deserto, de suas escolhas ou não, existem lições preciosas. Amém ou não? Existem lições preciosas. Pastor, mas eu errei, não tem problema. Ainda há tempo. Por que, pastor, ainda há tempo? Você acordou vivo hoje. Se tem vida, meu irmão. Se tem vida, jovem, acabou. Ruim será se a gente não acordar no outro dia. Aí deu ruim. Porque a Bíblia diz que quando nós morremos, nós vamos passar por um tribunal, aí já era. O céu é inferno. Enquanto está vida, nós temos possibilidade. Então existem lições preciosas. E eu, por Deus aqui, Deus me deu 3 lições que o deserto, ele nos traz. Primeira lição, o deserto vai fazer com que você e eu olhamos para o alto. O deserto faz nós olharmos para o alto. Deus permite o deserto para que nós lembremos dele. Você já reparou que muitos só vêm na igreja nos piores dias da sua vida? Querido, se tudo tivesse bem na sua vida, você nem pisava nessa igreja aqui. Em nenhuma igreja. Então Deus permite um deserto na sua vida para você buscar o Senhor. Para você lembrar dele. Quando você acha que as coisas estão indo bem, aí Deus de repente sopra um vento. Você fala assim, meu Deus, estava tudo indo muito bem. Aí Deus lá de cima, ô meu filho, você está esquecendo de mim. Você está esquecendo de mim, meu querido. Você está indo aí, ó, está faltando de culto, você está esquecendo de ler a Bíblia, você está esquecendo de orar, você está esquecendo de me buscar, você está esquecendo de eu me obedecer. Então, peraí, deixa eu colocar você no desertinho. Deixa eu pegar você aqui. Aí começa o desespero. Só no deserto que você vai olhar para o alto. Só lá. O nosso amigo Jonas, olha que legal. O nosso amigo Jonas, eu vou ler aqui para você. Capítulo 2. Jonas, bonitão, quando tudo estava bem na vida dele, queria nem saber. Deus mandou ele fazer uma coisa e fez outra. Aí Deus, então vou te colocar no deserto. Você vai lembrar de mim. Capítulo 2, verso 1. Dentro do peixe, olha Jonas. Jonas orou, olha. Dentro do peixe, dentro do deserto, Jonas agora orou, pastor Hélio. Que lindo. Nossa, pastor, estou orando demais. Eu já vou responder, você está no deserto bravo, né, irmão? Só o deserto para fazer você orar mesmo. Glória a Deus. E Deus lá em cima, feliz com você. Só assim que eu chamo sua atenção, né? A Deus lá em cima conosco. Só assim que eu chamo sua atenção, né? Te colocando no deserto, né, meu filho? Só assim que você olhar para mim, né? Porque nem o seu rosto eu estou vendo direito, você não olha para mim, ué. Só olha para as coisas da terra. Então, olha para mim. Aí Jonas, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse, em meu desespero, trazendo para a mensagem de hoje, em meu deserto, eu clamei ao Senhor. E Ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogastes nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Eu vou olhar de novo para o Senhor. Esqueci, Deus, de olhar para o Senhor. Me esqueci. É isso que Deus faz conosco, com você. Sabia que Deus nos para? Sabia? E se você não está atentando para isso, se você não mudar, vai um recado de Deus aqui para você. Deus te para. Se nós não estivermos vivendo o propósito de Deus, meu irmão, existe um propósito que Deus determinou para você nessa terra. E nós teremos que prestar conta da nossa alma, da nossa vida. Existe um propósito espiritual que é o quê? Salvar vidas.
Você e eu, nós somos um instrumento de Deus para salvar pessoas. Que isso, pastor? Mas eu achei que eu ia ser advogado. Advogado é o terceiro, quarto, quinta função da sua vida. Sua primeira função é salvar vidas. É servir o Senhor Jesus e levar pessoas para a vida eterna. Então, quando nós estamos fora do nosso propósito, Deus nos para. Como? Provocando um deserto na sua vida. Para você lembrar dele. Jonas só lembrou de Deus quando ele desceu às profundezas dos mares. Então a primeira lição, que é maravilhosa, isso nós temos que glorificar a Deus, gente. Isso é prova do amor de Deus para conosco. Deus não quer perder você. Quando Deus está vendo que você está se perdendo, Deus te ama tanto que Ele não quer perder você. Então o deserto ele serve para quê? Para nos parar e fazer nós lembrarmos de Deus, do nosso chamado. Que a vida, jovem, não é só festa. A vida não consiste em você mesmo. Sabe qual é o problema da juventude? A juventude, ela só pensa nela mesmo. Muitos jovens é egoísta, gente. Nós temos que parar com o egoísmo de pensar só em nós. Você precisa parar de pensar só em você, nas suas dores. Quando é que você vai pensar na dor do próximo? Quando? Pastor Caio pregou isso, sábado retrasado. Quando? Quando que nós vamos parar de pensar em nós mesmos e começar a servir o próximo? Deus não é isso, gente. A vida sua não consiste só em você mesmo. Se continuar assim, Deus te para. Deus traz o deserto para que você volte a buscar o Senhor. Então essa é a primeira lição. Segunda lição, o deserto, ele nos ensina e ele vai te ensinar a orar e agir na hora certa. Porque muitas das vezes nós agimos na hora que temos que orar e oramos na hora que temos que agir. Então o deserto vai trazer esse alinhamento para as nossas vidas. Porque quando nós estamos distante de Deus, nós não temos discernimento nenhum. Zero discernimento, por causa da distância de Deus. Quem de nós, irmãos, quem de nós, me incluo nisso, já nos encontramos Oi. Quem de nós Amém. Quem de nós, voltando aqui, já se encontrou perdido em situações sem saber o que fazer? Discernimento zero. Mas isso é o quê? Vontade de Deus, propósito de Deus, para te ensinar a orar na hora que tem que orar e agir na hora que tem que agir. O deserto vai provocar isso na sua vida. Fazer você parar de agir na hora que tem que orar. Quantas pessoas fazem isso? É ação. O camarada está orando, um monte. Jejum, propósito. E, nossa, vigília. Vai nas vigílias e tudo. Orando, e Deus só esperando uma atitude do camarada. E a situação do cara é só ele agir. Mas ele está orando, Túlio, Ludmila. Orando. Propósito. Fico sem tomar refrigerante, Deus, para o Senhor me trazer essa resposta. A resposta está na atitude dele. 6 meses, 1 ano sem tomar refrigerante. Pastor, parei, estou no manto. Só agir. Só parar com a desobediência. Acabou. No outro dia ele recebe a bênção. E, enquanto o outro está agindo, trabalhando, e trabalha, e corre atrás, correria.
correria, e mais correria, e vai, estuda, e faz, e age, e não sei o quê. Sendo que a oração vai resolver o problema dela. Olha só. Certo texto diz que estava Eliseu e Geazi dentro de uma casa. E a Bíblia diz que o exército inimigo cercou a casa. Milhares de pessoas, cavaleiros, homens montados em cavalos, guerreiros terríveis, contra 2 homens. Olha para você ver. Aí Eliseu não tinha jiu-jitsu, não sabia lutar boxe, né? Eliseu não era atleta para correr. Geazi muito menos. Mesma coisa, juntar eu e o pastor Luiz para brigar. Não vai sair nada, irmão. Esses dias para trás aí. Último culto, pastor Caio. Eu lá embaixo, aconteceu uma situação aí. Eu falei assim, não sei com quem, com o Rodrigo, não sei com quem. Pastor Luiz para ficar sozinho na sala, não, é? Achando que eu, Falei com o fulano assim, pastor Luiz está sozinho na sala? Pode não, rapaz, está doido? Aconteceu alguma coisa lá, e aí? Aí eu falo, não sei, acho que a pastora Edneia está lá. Aí beleza, estou lá esperando na porta e tal, conversando. De repente, o pastor Luiz sai. Aí eu falei, ô monstrão, mas estava sozinho na sala? Ele estava, só. Foi, pode não, rapaz, é perigoso. Aí o pastor, tem jiu-jitsu. Eu falei, eu estou vendo. Uma vez, caía nós dois lá e nós dois ia apanhar. Era Eliseu e Geazi contra o exército inimigo. Aí imagina se Eliseu não tivesse um discernimento espiritual. Se ele agisse e queresse ir para a briga e falasse assim para Geazi, a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós. Porque a pessoa desesperada, a pessoa sem discernimento, ela até usa a palavra. Mas não sabe nada. Sabe nada. Aí imagine Geazi, Eliseu, Geazi, eu sou profeta. E a palavra de Deus diz que tudo que eu determinar acontece. Eu vou determinar aqui que Deus vai nos dar o espírito de sanção, nós vamos bater em todo mundo e nós vamos ganhar essa guerra aí. Imagina. Mas diz o texto que não foi assim. A Bíblia diz que Eliseu orou. Eliseu virou para o seu servo, orou e falou assim, veja o livramento que o Senhor vai nos dar. Eliseu pediu a Deus para que cegasse todo o exército inimigo. E a Bíblia diz que todo o exército inimigo, não sei, talvez 100 mil pessoas, não lembro, 200 mil pessoas, todos eles ficaram cegos. Eliseu saiu, tranquilo, abriu a porta, bonitão, bora. Se tivesse óculos escuro na época, ele pegava o óculos escuro, tranquilão, e ó, no meio, imagina ele passando no meio dos cavaleiros, e os caras assim, nós precisamos pegar ele, não quer sair, nós já taca a lança já. Eliseu lá no meio já, assim, ó, tranquilão, andando. Porque quem tem discernimento espiritual sabe orar na hora certa e agir na hora certa. Deus está falando com você. Você quer orar e agir na hora certa? Pede a Deus discernimento espiritual e viva uma vida obediente a Deus, irmão. Uma vida obediente a Deus. Então, o deserto, ele vai te ensinar você a alinhar isso. Olha só, Êxodo 14, 15. Êxodo capítulo 14, verso 15. Deus dizendo a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Olha Deus, falando com Moisés. Ô Moisés, por que você está orando a mim? Aqui, não é hora de orar não. Agora é hora de agir. Moisés, imagina Moisés orando o tempo inteiro, porque eles estavam diante do mar. Eles saíram do Egito, 3 milhões de pessoas, eles se deparam com o mar. Aí, com certeza, quem não iria ficar desesperado? Para onde a gente vai? O mar de todo tamanho. Moisés quis orar na hora que tinha que agir. Aí Deus falou, Moisés,
Agora não é hora de orar. Agora é hora de agir. Deus está falando para você, tem situações que não é oração, gente. Mudança de vida. E tem situações que não é ação, é oração. E existe um terceiro tipo de povo, que não ora e nem age. Acha que a bênção vai bater também lá. Oi. O cara abre a porta, quem é você? Eu sou a sua bênção. Olha. Que isso, mas eu não fiz nada. É isso mesmo. Quem serve a Deus recebe de graça. Tem gente que acha que é assim. O cara não ora e nem age. E não. Então o deserto, ele traz para vocês ensinamentos, irmãos. Orar na hora que tem que orar e agir na hora que tem que agir. Eu até citei alguns exemplos aqui, que é importante, como por exemplo, para jovem, né? Pastor, eu não converso com os meus pais. Você não tem que orar, tem que ir lá. O Senhor me perdoa? Se eu te magoei? Te amo, pai. Por mais que o Senhor me feriu, eu te perdoo também. Ô filho, eu também te perdoo. Mas se você vê que os seus pais não querem mudança, está difícil. Acontece também. Nem sempre a culpa é suas. É ação. Você vai ficar falando com o seu pai assim, vai para a igreja. Você vai para o inferno, hein? A Bíblia diz que se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Você vai ficar bebendo DGT e fumando, você vai ver para onde você vai parar. É assim? Ou é oração? Então, é exemplo simples, mas que acontece. Marido com esposa, esposa com marido. Gente, está acontecendo uma inversão nessa área. Por isso que muitas pessoas estão como Israel, rodeando, vivendo uma vida em círculo. Não há crescimento, porque não está havendo discernimento da situação que a própria pessoa está vivendo. Querido, deixa eu te ensinar algo da parte de Deus para você. É você que tem que ter mais interesse para entender o que você está vivendo, não é eu não. É você. É você que está passando por esse problema, é você que está sofrendo, não sou eu. Então é você que tem que mudar. Você precisa orar, você precisa buscar conhecer a Deus. É você, é eu. Tem que haver essa percepção. Então, exemplo aqui para nós jovens, que é normal, vida sentimental, todo mundo, né? Tem vontade, já passei por essa idade, essa fase. Aqui já é as duas coisas. Olha o discernimento. É oração e ação. É as duas coisas. Você precisa pedir a Deus, você precisa orar. Não, pastor, Deus sabe, mas você precisa pedir. Deus gosta que você ora, peça. Pedir e dar-se-vos-á. Não vou entrar em detalhes, também tem ensinamentos de como pedir a Deus, como ora, mas enfim. E tem que agir. Como que é a ação? Você sendo obediente àquilo que está escrito na palavra. Sem sexo antes do casamento. Sem essa de ficar ficando na escola. Pastor, mas eu preciso conhecer a menina, preciso dar um beijo nela. Você é do cão, você é coisa do Satanás. Pastor, gente, teve pessoas que, não comigo, mas você fica sabendo, né? Que já falou com uma pessoa assim, com pastores, né? Mas como que eu vou saber se a mulher ela é boa de cama se eu não experimentar? Olha só a ideia do camarada. Mas isso é verdade, acontece. Como que eu preciso conhecer a pessoa por completo? Isso é mentira. Isso é uma ação errada. O pastor Lucim falou uma frase, Jesus amado, estão preparados? Dói, irmão, mas é verdade. Nossa, pai, aos solteiros me perdoe. Vou até falar de Escócia, tá bom? Essa dói. Estão preparados? Fazer um coração, igual o pastor Luiz a você aqui. Porque pode ser uma verdade. Eu vou falar de Escócia. Descostas, né? Costa, sei lá, descosta. Sabe por que possivelmente você ainda está solteiro? Fala assim para mim, por quê, pastor? Porque Deus está dando um livramento para o outro. Gostou dessa? Foi minha não, foi do pastor Lucim. Deus, Samuel, está livrando o outro. Olha que tremendo.
Deus está com dó da outra pessoa. Essa dói. Falei com a minha esposa, essa doeu, hein? Porque a pessoa não muda. Aí ela quer ser abençoada. Vou dar uma amenizada aqui, tá bom? Pode dar uma amenizada? Claro que não são para todos, tá bom, gente? Ó, amenizei, ó. Respirei. Mas quando eu ouvi essa frase, é verdade. O homem mundano, não quer trabalhar, não estuda, faz nada e quer casar. Aí está orando, pastor Caio, orando. E aí, questionando a Deus, aí Deus está dizendo, eu estou dando livramento para o outro, que nem eu estou te aguentando. Aí a mulher, Maria, iracunda é nervosa, gosta de um barraco, não respeita o pai e a mãe, pastor Caio, xinga palavrão, não arruma casa, não ajuda os pais, não ajuda em nada, não cozinha, sabe fazer um arroz, um feijão, sabe nada, e está pedindo a Deus um marido. Olha só, aí Deus responde, está respondendo para ela hoje, Deus está te respondendo. Aqui, eu estou livrando o próximo, o seu futuro, eu até já preparei, sabe? Mas eu estou dando livramento para ele, porque senão você vai estragar a vida dele. Eu não quero. E é verdade. Então, precisamos ter esse discernimento, né? Vou nem falar mais aqui, já falei tudo que já de Deus aqui, já foi tremendo. Mas enfim, terceiro e último. Terceira lição do deserto. E encerro. Deus provoca o deserto em nossas vidas porque Ele te ama. Sabia? Muito. Não é pouco não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, nem a palavra de Deus soube expressar o tamanho do amor de Deus. De tal maneira. Deus não quer perder você, a mim, nós, para o inferno, sabia? Existe uma condenação eterna, esperando por aqueles que não vivem uma vida obediente à palavra de Deus. E olha que interessante, na história de Jonas, olha que interessante, olha como que Deus ama as nossas vidas. Deus pode interferir no seu livre-arbítrio? Sim ou não? Não. Se você quiser, faz o que você quiser, você pode fazer. Deus não vai descer e impedir você de praticar. Só que Deus amava tanto Jonas, que Deus não impediu que ele pegasse a passagem, comprasse ela e fosse para uma outra cidade. Deus não impediu, ele deu uma ordem. Vai para a cidade de Nínive, mas ele foi para outro lugar. Então, como Deus não pôde interferir, o que Deus fez por amor a Jonas? Ele provocou uma tempestade. Balançou o barco, para que Jonas saísse do porão e voltasse para a presença de Deus. É isso que Deus está fazendo com você, balançando sua vida inteira, provocando esse deserto terrível, mas porque Deus não quer perder você. Deus não quer te perder, jovem. Deus não quer que você se distancie dele. Deus não quer que você deixe de cumprir seu chamado. Quando Deus vê que você está saindo dos trilhos, Ele provoca um deserto. Ele fecha a porta. Ele fecha a torneira. E aí você volta para a presença de Deus. Aí Deus volta a abençoar você. Coloque sobre os seus pés. Vamos orar. Só o Samuel. Você consegue cantar um cântico aí, Samuel, agora? Vamos orar para esse povo aqui. Se o pastor Caio quiser orar para os meninos, pastora Renata, minha esposa, deixa Deus usar vocês aí. Mas vamos orar para esses meninos. Precisamos orar.
pastor, e agora? O que eu tenho que fazer? Orar. Não é agir, não, é orar. Agora nós vamos orar. Se você quiser dar a mão, vamos dar a mão, todo mundo? Isso. Samuel vai puxar um cântico. Nós vamos orar. Abra o seu coração para o Senhor aí. Soberano Vou Deus, falar o que todos já te agradecemos, Pai, conseguiam ver, mas por essa noite. eu demorei pra perceber. Aleluia. Eu estava longe, o Senhor estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz.